nada. Para a gente seguir, então, o nosso protocolo, hoje nós vamos falhar um pouquinho, porque nós não vamos colocar uma música, viu, Ana? Não? Não vamos colocar, eu não consegui nem achar nenhuma música que fosse adequada para essa data. Ah. Então, a nossa convidada, Margarete Menezes, queridíssima, ela vai trazer para nós alguma coisa para gente, Ah, para o que nosso deleite. máximo! Que bom! Sim. Vamos lá, então, pode ir. Então vamos lá. Quiser Convido falar a alguma todos. coisa, dar boa noite, agora fica à vontade. Tá bom. Boa noite, gratidão, Serjão, pelo convite. Um grande amigo aí de muito tempo, né? De caminhada aí dentro dos saberes ancestrais, do xamanismo. Agradeço o convite de estar aqui, uma grande honra de verdade. E o Serjão pediu para eu começar hoje com uma canção. Então eu vou trazer uma canção que é uma canção que abre as rodas xamânicas. É uma canção que traz ah, todos os poderes da natureza, a gente invoca esses poderes para que a gente entre nesse clima, né, do dia de hoje, nessa reunião de hoje, para que a gente possa sentir um pouquinho dessa energia. Então eu humildemente vou trazer essa canção aqui para vocês. Se quiserem fechar os olhos, inspirar e expirar para sentir a canção. O tambor, dentro das tradições antigas, ele nos conecta ao coração da Mãe Terra. Dizem que é esse som que nós escutamos quando estamos na barriga da mamãe. Então, é um retorno a esse lugar de origem. É um som que nos remete a esse lugar de acolhimento, a esse colo sagrado.
ai, ai, ai. Sanya tela um shimala shevo kielo. Ai, 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 ai. Om shimala hoyatei. Mani washisha shevo kielo. Ai, 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 ai. Mia shao shimala shevo kielo. Ai, 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 ai. Om shimala hoyatei. Mani washisha shevo kielo. Ai, 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 ai. Beijo tão shimala shevo kielo. Ai, 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 ai. Om shimala hoyatei. Mani washisha shevo kielo. Ai, 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 ai. Wakantanka tunga shila shevo kielo. Ai, 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 ai. Om shimala hoyatei. Mani washisha shevo kielo. Ai, 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 ai. Arroa ao sul, ao norte, ao oeste, ao Hoje é o leste. dia que nós vamos aplaudir a nossa música introdutória. Arroa. Gratidão, mãe. Essa é a parte do xamanismo que eu mais adoro, que eu mais amo, que é tocar tambor e cantar essas canções sagradas. Essa canção se chama Lakota Vision Quest. É uma canção de rito de passagem, de busca de visão, onde os guerreiros e guerreiras da luz sobem a montanha, ficam 4 dias, 4 noites, para receber a visão, para trazer essa visão para dentro de si, para que se desperte essa visão, para que eles possam ter um direcionamento melhor na sua vida prática depois. E isso é uma tradição antiga dos povos originários que eu recomendo fortemente que a gente resgate cada vez mais para a nossa vida contemporânea. Esses momentos de retiro, esses momentos que a gente precisa estar em contato com nossa divindade, com esse lugar de conexão com o nosso eu superior, com a nossa missão, o nosso propósito original. Em qualquer momento, em qualquer ciclo, em qualquer idade. Bom, eu sou Margarete Souza, estou aí nessa caminhada de autoconhecimento desde que eu nasci. Eu acho que eu vim aí nessa encarnação já predestinada a realmente me autoconhecer desde sempre, desde que me conheço por gente. E desde pequenininha, eu percebia que eu tinha um ritmo um pouco diferente das demais crianças. Depois, na adolescência, então, percebi isso cada vez mais forte. Na vida adulta, né, quando você é colocado naquele sistema em que você tem que trabalhar e você tem que dar, né, cada vez mais o seu sangue, você tem que dar mais a sua energia, e você tem que dar conta de fazer, né, muitas horas de trabalho. E a única coisa que eu ganhei entrando nesse sistema foram doenças. Eu sempre caía doente, sempre. E quando eu conheci o xamanismo, isso já vai aí para uns 25 anos, mais ou menos, eu já conhecia, já estudava, né, a cosmologia maia, onde os maias, que foram os grandes cientistas e engenheiros galácticos,
conheciam, mapearam muitos ciclos naturais. Eu já olhava toda aquela ferramenta e pensava, como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Porque eu sentia que essa coisa de trabalhar de segunda a sexta e descansar sábado, domingo, não era algo natural, não era algo que combinava com o meu biorritmo. Mas, para estar inserida na sociedade, para estar inserida no contexto, eu me forçava a isso. Depois, quando eu conheci o xamanismo, que eu comecei a entender sobre os ciclos da natureza, foi quando eu percebi a passagem de estação. Eu nunca tinha parado para perceber a passagem de uma estação. O que acontecia na natureza fora de mim e o que acontecia na natureza dentro de mim. E foi aí que eu comecei a entender que a natureza fora, ela me ensinava muito como estava a minha natureza dentro. E que muitas vezes uma certa melancolia e uma vontade de se recolher não era um sinal de fraqueza. Era uma necessidade de você poder regenerar, assim como toda a natureza no inverno. Foi aí então que eu comecei a dar uma grande virada na minha vida. Depois de que eu fiquei doente, isso já vai aí para mais de 20 anos, mas esse foi o ponto de mutação, o ponto de virada. Eu tive que fazer um tratamento com, nossa, acho que foram umas 20 injeções de bezetacil seguidas, 20 dias seguidos. Não tinha mais nem lugar para dar injeção, né? Tudo dolorido. E eu falei, não dá para entrar nisso, né? Mas eu mudei, saí do lugar onde eu estava, fui para um lugar de natureza que era o que a minha alma pedia. Isso antes ainda do retorno de Saturno. Consegui fazer isso antes do retorno de Saturno. Veio o retorno de Saturno, mas mesmo assim, aos poucos, eu ia sucumbindo novamente ao sistema. E novamente eu entrando nessa história de muitas vezes me violentar só para estar dentro do sistema. E foi aí então que eu tive mais uma noite escura da alma. Aí eu já era mãe, né? Já tinha minha filha. E aí realmente eu resolvi fazer realmente a grande mudança. Ainda me considero uma aprendiz, ainda eu sinto que tem que caminhar muito, mas eu tornei essa bandeira da minha vida, falar sobre esse resgate dos ciclos naturais. Porque eu vivo isso, porque para mim faz toda a diferença eu respeitar o meu biorritmo. Respeitar o que os médicos falam do ciclo circadiano, né? De você poder respeitar quando você tem energia e quando a energia está terminando, você poder se recolher. Poder honrar o nascer do sol e o pôr do sol, as fases lunares, as estações do ano. E conseguir equalizar isso no dia a dia, na vida prática. Nem sempre é simples, mas é libertador. Não sei se vocês sabem, mas nós vivemos sob a égide de um calendário, que é o calendário gregoriano, que ele foi montado completamente por questões políticas e de poder. Ele não foi calibrado, ele não foi mapeado e muito menos os meses e dias estão conectados com esses ciclos da natureza. Hoje, na humanidade, menos de 40% da humanidade vive o calendário gregoriano. Mas ele é um calendário que movimenta todo o poder do planeta Terra, por questões comerciais, questões de dinheiro, do capitalismo. Muitas pessoas acabam
usando esse calendário como direcionamento no tempo. Só que se a gente for olhar dia 1º de janeiro, não tem nada que justifique o início de um ano. Não tem nada, não tem nenhum evento, nem astrológico, nem astronômico, nem natural. E olha que coisa, né? A gente vive sob a égide desse calendário. Quando ele foi reformado em 1582, que aí ele se transformou no nome de calendário gregoriano, porque foi o Papa Gregório, na época, que fez essa reforma, ele mudou todo o escopo desse calendário. Setembro era o 7º mês do ano. Outubro, olha o prefixo, né? A etimologia da palavra era o 8º mês. Novembro, 9º. Dezembro, 10º. Janeiro, 11º. Fevereiro, 12º. Março, 13º. Porque a grande maioria dos povos originários, dos povos antigos da nossa ancestralidade, utilizavam-se da data do Ano Novo astrológico, que começa ali no equinócio em março. Então, mudou-se tudo e ainda foi inserido 2 meses em homenagem a imperadores romanos. Julho, em homenagem a Júlio César, com 31 dias, porque tinha que ter um mês com mais dias, né? Justificava, né? Porque em homenagem a Júlio César. Mas aí também tinha o outro imperador que também tinha que colocar um mês com 31 dias. Vamos colocar ali agosto, em homenagem a César Augustus. E aí a gente vive dia a dia seguindo esse calendário. E aí dá aquela sensação, né? Nossa, o tempo passou rápido. Nossa, o tempo está passando devagar. Meu Deus, chega mês de agosto, todo mundo, mês de agosto é terrível, né? Porque você já passou um mês de 31 dias, você vai passar outro mês de 31 dias. Completamente desconectado dos ciclos naturais. E essa sensação, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Essa sensação de você estar vivendo um tempo que está desconectado com ciclos naturais, com o tempo, com o passar do tempo, você vai forçando o seu... Quando chega perto de dezembro, o que acontece na psicosfera do planeta? Todo mundo fica ansioso, fica, né, entra aquela energia de ansiedade, muitas pessoas entram mais dentro de depressões, de pânico, porque é um lugar onde você se força a falar, não, agora finalizou o ano e eu não fiz nada, finalizou e eu não consegui ir para frente, porque nós estamos sempre rodando num tempo artificial. E essa artificialidade vai trazendo consequências para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, para o nosso mental, principalmente para o nosso emocional. Hoje, quando se fala de felicidade nas empresas, de bem-estar, hoje estão até considerando jornadas de trabalho onde você trabalha 4 dias na semana, folga 3. Será que isso já é, de alguma forma, um resgate dessa volta para o ciclo natural? Eu acredito que sim. Em alguns países isso já é realidade. E eles já conseguem mensurar em dados científicos, principalmente em países onde o produto interno de felicidade, o PIF, que tem essa medida que nasceu no Butão, para saber realmente essa qualidade de vida. E as pessoas têm jornadas de trabalho mais enxutas, porque eles entenderam que a vida e os ciclos naturais
precisam ser aproveitados não somente dentro de um trabalho, dentro de uma profissão, de uma empresa, seja qual for o seu servir, o modo de servir. Por isso que quando a gente se remete aos povos originários, a gente percebe que em todas as escrituras, em todos os ensinamentos, tem esses momentos de pausa, tem esses momentos de inverno que nós precisamos respeitar. Seja diariamente, na hora do nosso sono reparador, seja na semana, seja no mês, seja no ano. Então, para que nós possamos ter uma qualidade de vida, para que possamos ter saúde, para que possamos ter algo, uma qualidade de vida mesmo e até felicidade, a primeira coisa é resgatar os ciclos naturais. Quando você respeita o seu biorritmo, você consegue perceber o teu modus operandi, a forma como você funciona. E aí nós temos muitas ferramentas que nós podemos usar para poder medir qual que é esse biorritmo, né? Então, dentro dos ensinamentos xamânicos, a base de todo o conhecimento são o conhecimento das rodas. É aí que a gente começa a entender, dentro da intenção de cada direção, norte, sul, leste, oeste, como que nós estamos dentro do nosso biorritmo, se nós estamos respeitando o nosso biorritmo. Então, quando eu costumo passar isso para os meus alunos, a primeira coisa que eu falo, antes até do ensinamento das rodas, é você olhar as fases lunares. Como que você se sente em cada fase lunar? Então, nós estamos aí caminhando, né, saindo da lua nova, caminhando para a lua crescente. Como que você se sente nesse período? Você tem mais energia, você fica com o mental mais alerta, o teu sono é de qualidade, tem mais fome, tem mais sede. Como que é o seu fisiológico nessa fase lunar? Depois nós passamos para a fase lunar seguinte, lua cheia. Como é que você se sente na lua cheia? Eu, particularmente, lua cheia, para mim, eu não consigo nem atender. Mas eu demorei um tempo para respeitar que na lua cheia eu não posso ter agenda, por exemplo. Porque eu não durmo direito, eu tenho insônia, porque na lua cheia a natureza, todas as plantas continuam fazendo fotossíntese mesmo à noite por causa da claridade. Então, nossas células ficam ativadas. Mas aí, o médico vai falar, não, você tem que dormir direto. Todas as noites, em todas as fases lunares, você não pode ter insônia. Tudo é uma questão de equilíbrio. Por isso que a autoobservação e o olhar, principalmente para as fases lunares, faz com que você tenha uma melhor percepção do seu biorritmo. Então, na lua cheia, eu não vou marcar nada e não vou tentar fazer nada que seja mental, porque eu fico bugada. Buga tudo, eu não consigo. Então, eu já respeito. Então, eu vejo no mês. Quando que vai ser a lua cheia? Vai ser nesse período? Uns 2 dias antes, uns 2 dias depois da data que está ali no calendário, eu programo através do meu biorritmo. E aí eu deixo para a lua seguinte, que é a lua minguante, que inclusive foi a lua que eu nasci. Eu nasci numa fase minguante. E aí eu aproveito porque é a minha lua mais produtiva. Então, ao invés de eu ficar lutando na lua cheia para uma produtividade que eu não tenho, eu foco só na lua minguante. E aí, se você olhar, você tem um mês aí. Se for um mês natural de 28 dias, a lunação em média tem 28 dias, 28, 29. Se você pega 7 dias extremamente produtivos,
você tem o resto dos dias para estudar, para se cuidar, para fazer um passeio, para estar com a sua família. Eu vejo isso muito possível para o nosso presente, para o nosso futuro da humanidade. Poder ter esse tempo de qualidade. E o que eu mais vejo nos meus atendimentos, eu atuo como terapeuta holística, né, hoje em dia, eu vejo muito essas pessoas perdidas porque querem ser muito produtivas, porque acreditaram naquela história de trabalho enquanto os outros dormem. Você vai ficar para trás, você vai perder tempo. Mas será que quando você chegar lá no seu último dia de vida, o que você vai lembrar? Que você trabalhou enquanto os outros dormiam? Ou você vai sentir a falta daquela qualidade de vida que você perdeu? Do tempo de qualidade com as suas famílias, com seus amores? O tempo que você abriu mão de fazer um passeio num lugar que você gosta, fazer algo que te faz bem? Então, quando a gente fala de resgate dos ciclos naturais, a gente fala desse lugar de máxima eficiência e mínimo esforço. É você mapear como você funciona em cada estágio dessas fases lunares, e aí você pode ampliar para entender como você funciona em cada estação do ano. Quando está muito quente, você produz bem ou não? Quando está muito frio, o que você prefere? Qual período do dia você está mais alerta? É de manhã? É de tarde? À noite? Você é mais matutina ou vespertina? Mais para o final da tarde que você começa a produzir melhor? Por que não a gente conseguir olhar para esse lugar? E outra coisa também que eu observo, né? Nossas crianças, nossos adolescentes, eu tenho uma adolescente aqui, né, de 16 anos, e eu vejo que perde, sabe, a produtividade. De vários dias, ficar várias horas, acordar muito cedo. Se a pessoa não é matutina, ela vai sofrer com isso. Porque o matutino, 5 horas da manhã acordar, tá tudo bem. Mas para quem não é legal. Então a revolução do tempo, ela precisa acontecer. É assim que a gente vai recuperar a nossa saúde. Só que a grande indústria farmacêutica, ela não permite isso, né? Senão, como é que ela vai vender se as pessoas não ficarem mais doentes? Se as pessoas respeitarem o seu biorritmo, o seu ciclo natural, começarem a parar para olhar o pôr do sol, o nascer do sol. Eu faço uma contribuição eu sou muito matutina, né? Então eu consigo fazer isso de boa. Eu abro de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, live no Instagram, para fazer a meditação no portal do amanhecer. Para as pessoas poderem começar o dia sem ansiedade, sem o desespero. Sabe, conseguir respirar pelo menos para começar o dia, aproveitando esse portal que nós temos absolutamente todos os dias. É um portal que regenera a nossa energia celular. A gente só precisa se conectar nesse momento. Ah, mas eu não consigo acordar tão cedo. Quando o dia beija a noite, no final da tarde, nós temos um outro portal. Você pode aproveitar esse portal também. Lembra que, né, antigamente era mais comum, né? Todo mundo parar na hora da Ave Maria, que era 6 horas da tarde, nos interiores, né? Eu que morei um tempo no interior, dava 6 horas, a igreja tocava o sino, já
soltava a música da Ave Maria na cidade. Porque é um momento de portal. E é um momento muito importante de portal. E isso está conectado com os ciclos naturais. E aí, quando a gente começa a entender o nosso funcionamento, nosso modus operandi, seguindo essas questões básicas, né, de olhar a fase lunar, de olhar a estação do ano, a gente começa a entender em qual lugar da roda nós estamos. Explico. Dentro da tradição nativa norte-americana, ao qual eu fui iniciada, nós temos a roda de cura, que é as 4 direções, que além de nos conectar aos ciclos naturais, nos conectam com a Terra, nos conectam com o todo que é, com todos os reinos na natureza, com todos os elementos. No Sul, nós trabalhamos o corpo emocional, nós trabalhamos a nossa criança, a energia das águas, do elemento água, o reino vegetal, a gente traz no sul da roda. No norte é o lugar do ar, do conhecimento, da sabedoria. É nesse lugar onde a gente norteia, né? Então, quando a gente fala estou desnorteado, é porque você está sem norte. Provavelmente você está lá no sul, afogado nas suas águas emocionais. E aí precisa dar um direcionamento, ser mais racional. Isso é o norte. Então, quando você tem um norte definido na tua vida, você tem um direcionamento. Você sabe para onde você está indo. Só que a grande maioria da humanidade fica nesse eixo norte-sul, norte-sul. Ou fica muito no emocional, fica muito no mental, ou fica muito no emocional, no mental. Aí racionaliza no mental, depois volta para o emocional e fica nesse eixo. Só que aí nós perdemos esse lugar de ir para o oeste da roda, que é o lugar da terra, reino mineral, é o lugar onde a gente faz a nossa morte e renascimento, a nossa transformação. É o lugar onde nós estamos nessas cerimônias de rito de passagem, como a busca de visão que eu trouxe aqui no começo, né? As imersões, esse momento de parar para nos reorganizarmos, entender onde nós estamos, o que precisa morrer para poder renascer em luz. E a gente renasce em luz no leste, que é o lugar do fogo, o lugar do espiritual, o lugar da energia, da iluminação, onde nasce o sol, onde a gente recebe essa luz absolutamente todos os dias. Só que o que acontece quando a gente está muito no norte, no sul e norte, no sul, que a gente não para, porque a sociedade nos coloca, nos impõe isso, a grande maioria das pessoas ainda está nessa ilusão do Matrix. Qual que é a primeira coisa que faz a gente, né, se jogar para o oeste? É o corpo físico. O corpo físico, quando para doente, a gente tem que entrar nesse oeste. Então, em algum momento, a gente tem que entrar no oeste. Só que não precisa ser através da dor, pode ser através do amor. Então, você pode programar essas paradas. Você pode programar essas imersões. Mas não estica muito a corda. Não estica muito o fio. Porque é dolorido quando você vai para o oeste pela dor e não pelo amor. Por isso que são tão ricas essas imersões, retiros, vivências. Mesmo que a gente faça um pouquinho cada dia, mas tem algum momento que a gente precisa se ausentar mesmo para a gente poder se reorganizar internamente. E aí que faz todo sentido para a nossa vida, a gente corrige a nossa rota. Por isso que é tão necessário e cada vez mais necessário para que a gente possa alcançar realmente uma consciência planetária,
para chegar no que o plano espiritual chama de nova terra. Mas nós só conseguiremos chegar nessa nova terra, passar por essa transição planetária, se a gente resgatar esse olhar e fizer as pazes com os ciclos naturais. Enquanto a gente não entrar nesse caminho, eu tenho isso para mim como vivência. Apesar de, acabei de completar 49 anos, ainda nem fiz o ciclo da cosmologia maia, que a gente chama, aos 52, mas já passei por algumas coisas que eu sei que foi todas as vezes porque eu desrespeitei meu biorritmo. Porque eu achei que eu dava conta. Não, eu vou viajar para lá, viajar para cá, eu vou fazer roda aqui, roda ali. E assim, fazendo um trabalho que eu amo, que eu adoro, que o meu espírito fica muito feliz. Mas eu entendo que agora eu preciso cada vez mais respeitar esse biorritmo. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então comecem olhando essas fases lunares, começa dentro da cosmologia maia, eu coloco lá no Instagram todos os dias qual que é o Kim do dia, né? Nós estamos nos aproximando aí agora de mais um solstício de inverno para o hemisfério sul, solstício do verão para o hemisfério norte, no dia 21 de junho. Temos mais um ciclo muito importante que é o Ano Novo Cósmico, pela cosmologia maia, que é quando a gente tem um alinhamento perfeito do Sol central da galáxia, de Sírius e o nosso Sol aqui do Sistema Solar, o Pai Sol. Então, nós temos aí portais muito importantes que eles vão acontecendo sucessivamente. E a cada momento a gente tem essa oportunidade de fazer essa regeneração, de fazer esse reset energético nesses portais. E aí nos fizeram acreditar que a virada só acontecia do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, e não é. Os maias, eles tinham 22 calendários lunares. Eles tinham mapeado 22 ciclos do planeta Terra, fora o ciclo maior da Via Láctea. Então, nós temos muitas variações. E olha que interessante, se a gente vai celebrando essas estações do ano, celebrando esses vários réveillons, vamos dizer assim, esses vários anos novos, será que a gente pode diminuir essa ansiedade de chegar perto do final do ano e falar, nossa, não fiz as coisas que tinha que fazer? Eu acredito que isso se dilui. A gente sai desse lugar, dessa ilusão. E começa a celebrar os momentos naturais que devem ser celebrados. Isso traz mais felicidade, isso traz mais saúde, isso traz mais autonomia e, acima de tudo, traz muita liberdade. E quando chegarmos, pelo menos é o que dizem, a 33,3% da humanidade desperta e conectada aos ciclos naturais, automaticamente a gente dá o salto quântico para a nova Terra. Dizem que a gente chegou bem perto na pandemia do primeiro estágio para alcançar isso, mas faz parte, a grande inspiração e expiração, A gente expande e recolhe, expande e recolhe. Mas que a gente possa, num futuro bem próximo, sentir e perceber todas essas movimentações galácticas e cíclicas e que a gente possa ter a liberdade de seguir isso, principalmente na nossa vida prática. Poder olhar para a nossa agenda e falar, não, nessa lua eu não vou trabalhar. Eu vou me recolher porque é uma energia de recolhimento, não é energia de movimento. Então, eu espero realmente que a gente tenha essa consciência e que a gente consiga
cada vez mais, poder ensinar as próximas gerações a também se conectar. Eu sou uma sonhadora, eu tenho a minha lua em peixes, eu sou sonhadora junto com Júpiter, então eu sempre vou ser essa sonhadora, essa visionária do futuro, e eu vejo isso mudando também no sistema de ensino escolar. Eu nunca vi tanta criança com TDAH, com TOD, com não sei o quê, com neurodesenvolvimento. Gente, por que é isso, né? Eu me questiono. Eu me questiono essa epidemia, é uma pandemia de saúde mental. Não só das nossas crianças e adolescentes, mas também dos adultos que estão cada vez mais sendo afastados com burnout. Por quê? Porque não é mais suportável viver num tempo artificial. Está muito longe, né, da nossa energia física, biológica. Então, que possamos cada vez mais resgatar esse contato com a natureza. Que a gente possa sentir a natureza fora e, ao mesmo tempo, simultaneamente, perceber essa natureza dentro. Como que ela está fora e como ela está dentro. E, acima de tudo, respeitar. Respeitar todos esses movimentos. Arro. Arro, querido. Essa é a minha bandeira principal. De que todos tenham liberdade de viver o seu biorritmo da forma como acha melhor. Parece meio uma anarquia no começo, né? Vai dar uma confusão, um caos, mas que assim seja, para que a gente possa trazer essa liberdade. Para mim está funcionando. Oi, Margarete, que linda exposição sua, né? Bom, você é um expert, né? Sigam a Margarete Souza no Instagram, que vocês vão ver todos os dias coisas muito lindas. Eu me emociono bastante porque muito dessas coisas a gente começou a aprender junto. É Sim, claro, né? Eu te conheci menina, né? sim, E eu já sim. era coroa, né? Então, é, mas tudo que ela fala me recorda todos os tempos que nós passamos, me recorda o sítio Anhangá, Sim, onde eu morei 15 anos, depois que nós passamos esses conhecimentos, recebemos esses conhecimentos, né? exatamente. E, e a Margarete seguiu realmente por essa linha de diversas maneiras, é uma história muito linda, né, que tem muita coisa ainda para contar. Mas vamos ver a Ana Maria, ela está com a mão Não, ali. então, Margarete, adorei sua palestra e eu fiquei, enquanto você falava, eu fiquei pensando que, mesmo sem ter esse teu conhecimento, intuitivamente, eu sigo muito isso, sabe? Até postei, não sei, a Margarete está no grupo da Cultura Orgânica, Sérgio? Acho que não, mas Não, vou colocá-la lá Eu também para ela postei, eu trazer coloque lá. postei uma essas foto. contribuições e eu passo para ela a sua postagem. Eu coloco. Eu acabei de postar uma foto, enquanto você falava do ciclo das luas, tal, que eu fiz agora há pouco, porque eu adoro olhar, observar a lua, e hoje o céu estava lindo, estava cor-de-rosa, a lua crescente, assim, bem pequenininha. Então, eu adoro acompanhar esses ciclos. É, eu acordo cedíssimo sempre, por mais que eu durma à tarde, eu acordo cedo e acordo bem, quer dizer, não é que eu acordo cedo e fico mal-humorada, tal. Então, eu tenho essa característica. O... é essa foto aí que eu... Ai, que linda. eu sou um bicho tropical, adoro o calor,
Então, essas coisas que a gente vai percebendo na gente, né? E Sim, é importante que a gente tire o melhor dessas informações. Então, o inverno, eu não vou dizer que eu sofro, porque no Brasil a gente nem sofre tanto no inverno, mas eu não sou a mesma no inverno. É, meu, meu corpo se ressente com o sim, frio. Então, eu acho muito importante que a gente vá percebendo e vá é, acompanhando isso no dia a dia, né? Que é para a gente poder realmente aproveitar o que a gente acha que é o melhor. Eu sou energizada pelo sol, não consigo ficar só. Tem um pouquinho de sol, eu vou lá e fico, sabe? sim, sim. Então, é muito gostoso. E vou, com essas suas informações, essa rica palestra, vou começar a perceber mais ainda esse Sim. norte-sul, leste-oeste, que eu não conhecia, e achei interessante falar, quando a gente fala, estou desnorteada, né? Sim. É muito Tá sem legal. norte? Então, muito obrigada, viu, Margarete? Adorei a palestra. Agradeço. Quero só falar uma coisinha que a Ana Maria trouxe aí, né? Dessa coisa de, eu gosto de frio, eu gosto de calor, né? Mas tem uma questão que se você se força demais, por exemplo, eu não gosto de frio e moro em Curitiba, que nem eu moro perto de Curitiba, aqui em Campo Largo. Uhum. Ah, não tá tão frio, né? Em outros anos já estaria 0 graus, agora a gente está em 20 graus, quer dizer, é alto verão para nós aqui, né? 20 graus. É, mas eu atendi uma cliente que ela só falava do calor. Ela falou: eu me sinto bem no calor. E ela estava com problema já de artrite, artrose, mas assim, um problema já de. Ela estava paralisada. Onde você mora? Moro no. Aqui perto, né? Aqui perto, indo para São Paulo, ali na Regis, num lugar que é uma grota úmida, que é ali perto das cavernas do Petar. E eu falei, mas você mora num lugar que é muito úmido, que chove, que é frio? Ela falou, sim, e eu não aguento. Eu falei, mas o que você está fazendo aí? Ai, porque eu vim, sabe? São essas decisões que se o teu corpo não aguenta, se o teu corpo está adoecendo naquele lugar, tome a decisão e respeite o teu corpo. E vai para um lugar que é gostoso, que é quentinho, que você se sente feliz. Não, mas eu tô nesse lugar, nossa, tem tanta gente que eu conheço que fala que odeia São Paulo, mas tá em São Paulo, por exemplo. Gente, mas hoje ainda, pós-pandemia, que a grande maioria já se vira no digital, já está em home office, que dá para. Mas essa liberdade, ela é difícil da gente olhar e falar: opa, sou livre, posso fazer o que eu quiser. Porque nós somos condicionados, e mais do que condicionados, adestrados a seguir uma cartilha. E eu falei para ela, vai embora. E ela ainda viajava, acho que uns 500 quilômetros todo mês, para ir num lugar que ela se sentia muito bem para fazer o tratamento. Eu falei, pelo amor de Deus, muda para lá. Ela falou, é verdade, eu posso mudar. Eu falei, então, eu posso. E assim, já era aposentada, assim, não tinha algo que, mesmo que tivesse algo que aprendesse ali, entre aspas, é tudo muito ilusório, é ilusão. Você pode transformar a sua vida a qualquer momento. É só uma questão de decisão. Isso tem muito a ver com o autorrespeito do seu biorritmo. Isso é muito importante, porque isso traz saúde, traz qualidade de vida, traz felicidade. É isso que você vai lembrar na hora que estiver fazendo desencarne. Isso já é comprovado.
As pessoas não pensam que pagou não sei quantos boletos. Ela vai lembrar desses momentos que ela fez a mudança, que ela evoluiu, que ela seguiu aquilo que o coração dela estava vibrando. É isso que vai valer a pena. É isso que a gente leva. Então faz toda a diferença você também ter essa ambiência, estar no lugar que te faz bem. Ai, mas muitos lugares eu não aguento ficar muito parada. Eu tenho uma amiga que ela viaja toda hora. Ela sente no coração, agora eu acho que ela estava na Jordânia, foi para o Egito, aí depois, daqui a pouco, ela vai para o Havaí, depois volta. É o Juro que eu trabalho sei quem dela, ela é é. nome. Hã? Juro que eu sei quem é. A Ana Stier? Ah, não. Não. Então é outra pessoa. A Lilian Cogan, que você A conhece. Lilian também, sim, né? E tá tudo certo. Você vai e vai viajando e vai indo para os lugares. Isso também é uma possibilidade. Mas precisa se libertar. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Primeiro é uma consciência, né, Mari? Primeiro é uma consciência, que é o mais difícil, porque o que eu tenho notado mais assim é que até a gente mesmo, a gente toma consciência, mas entre tomar consciência e incorporar isso, transformar isso em meio de vida, é mais fácil fingir que não tem aquela consciência, né? Mas é E porque a aí gente fica vai, a gente enredado faz nesse encontro, Matrix. faz roda, talking stick, então mostra uma consciência incrível, todos nós. Aí chega lá, vira a chave do carro e acabou aquilo tudo. Eu acho que essa é a grande questão que nós precisamos superar, né? De Sim, deixar que essa energia matrix, como você falou, nos tome mesmo depois que nós já temos uma consciência mais evoluída, né? Mas sim, continuamos, né, trabalhando com isso, levando para frente. Mas a sim. gente, eu pelo menos, muitas vezes eu também me surpreendo fingindo que eu não tenho consciência disso ou daquilo, entende? É porque dá Mas é trabalho, a né? transição, Assim, né? é, dá trabalho, né? Dá Mas trabalho. essa questão da consciência, Sérgio, eu vejo muito como, é, além dessa decisão, é, também esse olhar. A gente começa com esse olhar respeitando o biorritmo, porque isso vai abrindo Claro, é cada tudo. vez Ritmo e mais. equilíbrio, né? Eu que Sim, sigo e quando você antroposofia, vê, ritmo e equilíbrio é o fundamento de tudo, né? e quando você vê que você fala, caramba, eu não preciso gastar minha energia nisso mais. Por que que eu estou insistindo nisso? Eu Não posso ir para precisa cá. chegar nos 70 a mais para descobrir isso, né, Ari, filho? Não. Já dá para descobrir isso bem mais cedo, né? E assim, a minha experiência, principalmente depois que eu tive câncer de mama no ano da pandemia, porque eu estava num ritmo, eu entrei de novo naquela coisa, não, agora eu vou entrar no ritmo de novo, alucinante, eu não posso acelerar o meu movimento. O Sérgio me conheceu que eu era um trator, pegava lenha e subia e descia, que não sei o quê, porque eu achava que eu tinha que ser assim. E só fui adoecendo Você foi a até. primeira pessoa que eu vi naqueles idos, né? Que tinha uma bruxinha no carro, assim. Sim, Eu falava, olha, ela tem uma bruxa no carro. Naquele tempo, o feminismo não tinha ainda é, trazido essa consciência, mas você, menina, quase adolescente, né? pois Já tinha isso, tempo do teatro, né? Tudo isso. sim, sim. Delícia, Muitas delícia. histórias, né, que você tem para Muitas, ixi, contar, né? muita história. E, e aí, quando eu entendi que eu não precisava ser essa Amazonas, né? Não precisava ser essa Mulher Maravilha, que aí o câncer de mama, né, que é a questão do feminino, me falou: você não dá conta de ficar nesse movimento. Aí eu falei: ah, eu acho que agora entendi.
Por isso que eu falei, às vezes, a oeste a gente vai pela dor e não pelo amor. É. E a consciência muitas vezes vem pela dor e não pelo amor. Mas a gente pode decidir antes E também a ir pelo amor. recuperação fica bem facilitada, né? Quando Sim, a consciência vem e a sim, gente sim. consegue, então, superar esses desafios todos. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal aí. Onde você tem Quiron? Vixe, tá em Ares, na casa 10. É, tá chegando o retorno, né? Sim. É. Mas o que me pegou foi Plutão em cima da minha Mas eu Lilith. também tenho o Quiron gravado no meio do céu, mas é em Escorpião. É, não, o Então, meu tá em Ares. então, isso explica muita coisa disso aí tudo. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Mas A é isso. Margarete, além de tudo, é uma grande astróloga também. Desde aquele tempo que eu conheci, com quanto? Já tinha 20 anos, 20 e pouco, É, por aí, 22, por por aí, aí, né? Já né? era uma grande astróloga naquele tempo, né? É, eu estudo astrologia desde os 15 anos, não parei ainda. Então, eu que comecei a estudar com 40, né? Então, 38, Eu estudei 38. com o professor Ademar Eugênio de Mello. É, tive aulas com ele também. E aí eu tive Saudoso. também com ele, foi o primeiro professor de calendário maia, na época a gente falava calendário maia, em É, 1994, aí sim, eu tinha 20 aninhos. E aí depois que eu conheci o xamanismo. Eu sei, então, por isso que eu falei, eu desde cedo, né, eu já embarquei nessa, né, de, de autoconhecimento. Eu vim nessa vida para o autoconhecimento. E ó que demorou, né? Ó, até chegar no ponto que falar, pô, agora você tem que seguir teu ritmo e confia, vai na fé também que tá. O Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, né? é isso aí. Muito bom. E aí, pessoal, temos aí tantas coisas que nós ouvimos, temos aí alguma questão aí para colaborar, para perguntar, para Estou à alguma disposição. curiosidade? Até depois, né? Se lembrar alguma coisa, ai, mas agora eu pensei, também estou à disposição. É, então, a gente vai colocar você no grupo também da Cultura Orgânica. Sim, Amanhã a gente publica a gravação. adorei esse nome, cultura orgânica. É, Que o orgânico tem tudo a ver com ciclos naturais, né? pois é, né? Essa cultura, né? Começou isso com a gente querendo trazer para o grupo Trabalho 60 Mais a ideia de que consumir alimento orgânico era muito menos caro e muito mais saudável do que se imaginava. E eu considero, depois o Ari vai falar sobre isso, mas eu considero uma, uma grande vitória dessa cultura orgânica, né, Ana? Porque muita gente mesmo, o dia que o Claudião que inaugurou isso. Sim, sim, Então, e ele vendeu um monte de camposteira depois, viu? Nem era verdade. esse o objetivo, mas ele vendeu. E, e, e assim, muita gente começou a migrar para o orgânico na medida do possível, como a gente tem, né? Mas começou a ter outra visão, né, de que esses 5, 10 reais que você pode gastar mais numa feira, que não é mais que isso, sabendo comprar, né, Sim, e produzir também. Né, então, pois eu é. sinto que a gente teve um sucesso bastante grande nessa ideia de começamos essa iniciativa, como a gente chama, pensando mais na alimentação orgânica, Sim. aproveitando a turma da Uma na Terra, né, a turma que Uhum. frequenta permacultura no sítio Uma na Terra. Nós temos um grupo aqui onde várias pessoas estão presentes aqui que frequenta lá o sítio, que a gente faz encontros lá com frequência, aproveitando a magia de lá. O dia que você vier para cá, vamos estudar isso. Quem sabe, vamos Sim. combinar de fazer uma sauna lá, tá? Opa!
Vamos combinar de fazer Topo. uma sauna. Vou falar com a Amanda, vamos ver quando a gente tem calendário, porque Sim. estou sentindo falta de fazer uma sauna na nossa tradição mesmo, original, né? A E contagem ninguém dos 20 melhor do faz que tudo. você. Então, já começa aqui mais esse papo. Mas vamos ouvir a Sueli, então, que está aí com a mãozinha levantada. Deixa eu abaixar aqui. Eu entrei, já fazia 15 minutos que você estava falando, e eu não sei se você falou no começo, como é que a gente percebe os próprios ciclos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu pouco percebo. Eu consigo perceber uma mudança na lua cheia, mas o Sim. resto das luas, para mim, são todas iguais. E é que eu funciono melhor de manhã, mas e aí? E o resto? Como é que a gente percebe? Eu vou eu vou disponibilizar uma planilha que eu criei para você conseguir mapear pelo menos uns 3, 4 meses de ciclos lunares. Só colocar xizinho ali, né? Ah, nessa lua acho que eu tô com fome, acho que eu não tô com fome. São coisas fisiológicas básicas mesmo. Ah, eu dormi mais, eu dormi menos. Como que é isso, né? E aí você vai ter uma visão do que você sente em cada lua a partir daquilo que você assinalou. E aí você já começa a ter um parâmetro. Mas é autoobservação total, é atenção plena, é praticamente uma meditação durante todo o dia que você vai se auto-percebendo. Ah, eu estou mais emotiva, não estou emotiva. Ah, eu fiquei um pouco mais ansiosa, minha respiração ficou curta, minha respiração não ficou curta, né? Então, isso a lua influencia muito, muito. Então, às vezes são coisas mínimas e vai ter uma fase lunar que ela vai ser mais gritante mesmo na ativação emocional, né? Na ativação mental. E aí, essa lua, você pode se programar, por exemplo, bom, nessa lua eu não consigo raciocinar, né? Eu não consigo fazer uma planilha financeira, eu não consigo olhar meu financeiro para pagar conta. Então, começa a programar os teus vencimentos para uma data que atualmente está melhor. Que é o que eu comecei a fazer. Porque não adianta. Lua cheia, geralmente, agora está mais no começo do mês, mas quando você fala, meu Deus do céu, sabe quando você senta, olha, você fala, gente, mas eu estou procrastinando. Aí você fala que você está procrastinando. É porque você não tem a energia, porque a energia não está para fora, ela está para dentro. Você tem que se recolher. Mas eu vou passar essa planilha para o Serjão, depois ele disponibiliza para vocês, para ir fazendo esse mapeamento. E aí você vai olhar e fala, caramba, olha isso. Olha, Porque nessa a lua gente, a gente não crescente, tem consciência. A gente não tem nenhuma. consciência desses ciclos, né? Nenhuma. E quando a Ana fala assim, ah, mas isso para mim eu já faço, porque é natural. Quando eu falo que xamanismo a gente não aprende, a gente acessa, é isso, são acessos que a gente faz dessa memória ancestral que está em nós. É só resgatar, é um resgate do que a gente já sabe o que é. Que a gente se Legal. afastou demais e isso traz doença, traz ansiedade, traz um monte de coisa. Tá, obrigada. Imagina. Então, vamos ouvir o nosso querido Ari Filler, que ele sempre é um grande colaborador em todos os nossos encontros. O encontro que houve com ele foi tão fantástico que fez o maior sucesso que nós tivemos até hoje. Qualquer hora você visita a nossa playlist lá, que você vai ver bastante coisa bacana. Legal, maravilha. Vamos lá, Ari. Boa noite, pessoal, né? Eu estava aqui ouvindo atentamente a Margarete, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu tenho vários comentários e perguntas para você. Margarete, vou começar com uma mais simples. É impressão minha, ou tudo isso que você fala, eu sinto que as mulheres têm uma facilidade que acho que os homens não têm.
Eu não sei se é por causa que lua é coisa de mulher, eu não sei. Eu sei que sempre falaram que essa coisa de lua, de ciclo, é coisa de mulher, né? Aí você deve estar falando, não, é coisa de homem também. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você me contasse. As mulheres têm uma emoção, um sentido, um sexto sentido, um sétimo sentido, para tudo isso que você falou, porque depois eu vou te dar a minha opinião. Mas me fala qual é a tua visão maia, xamânica, se isso é coisa mais para mulher ou é para homem também? Como é que é esse negócio? É para homem também, obviamente, só que nós temos polaridades lunares e solares diferentes. As mulheres têm essência solar com corpo lunar. Então, o nosso fisiológico, principalmente porque mulher menstrua, é na menstruação que a gente tem esse recolhimento, ou deveria ter, né? Na grande maioria das vezes, porque a nossa energia muda completamente, então é mais perceptível para a mulher por conta desse ciclo menstrual na vida, né? Na vida adulta, né? No momento de reprodução. Então, nós mulheres, nós sentimos no físico porque o nosso físico é lunar. Agora, os homens, eles têm um físico solar, só que a energia interna dos homens, até porque tem instinto, tem intuição, tem esse faro, é lunar. Então, é através desse lugar de intuição e de instinto é que o homem se conecta com a lua, mas não é no fisiológico. Então, ele tem que mergulhar mais profundamente para entender esses ciclos lunares. Isso tudo tem num livro que chama O Cálice e a Espada, que fala muito da era do cálice, da era da espada, dessas polaridades masculina e feminina e como que a gente vai chegar nessa união agora para a Era de Ouro. É um livro muito interessante de se ler, de estudar. Mas nós mulheres percebemos mais porque está no fisiológico. Ok, essa era a minha primeira dúvida. A segunda dúvida, é bom humor, hein, pessoal? É bom humor aqui, hein? A segunda dúvida é: esse pessoal maia já previa o LGBTQI mais 42 gêneros? Como é que faz nessa história? Porque aí é homem, é mulher, é mais ou menos, é inteiro, é de vez em quando. É uma loucura isso hoje. Os maias já previram isso? Ou eles falaram, não, quando a humanidade chegar nesse ponto é porque já está à beira do caos? Na verdade, os LGBTQIA+, P e tudo mais, dentro das tradições nativas, eles tinham o olhar de que era um corpo masculino com uma alma feminina no mesmo corpo, ou seja, inteiro, ou o contrário, né? Um corpo feminino com uma alma masculina. E esses seres, eles eram adorados nas nações, porque eles eram considerados deuses, porque eles conseguiam ser as duas coisas numa só. E aí eles eram destinados a fazer os objetos medicina, os objetos, os chanupas, os chanupás, eles eram colocados para fazer objetos sagrados que eram utilizados nas cerimônias. Mas eu tenho uma visão sobre toda essa mudança genética que nós estamos passando, exatamente porque nós estamos chegando nessa era de ouro, é que nós vamos cada vez mais sair da dualidade para chegar na unidade. É praticamente uma androgenia que nós vamos viver aí para o futuro, e esse futuro, mais ou menos uns 2, 3 mil anos, ou um pouco mais, não dá para mensurar, ou até mais, inclusive, mas que a gente não vai ter mais gênero. Não vai existir isso, porque, pelo que os antigos falam, a gente vai chegar num lugar dessa androgenia, assim como várias civilizações extraterrestres avançadas já chegaram nesse ponto. Assim então, eu como os acredito que a gente anjos. está nessa transição para entender direito. Até outro tipo sanguíneo já está aparecendo. Margarete, bom, você falou em ETs, isso me interessa. Eu te juro que eu fui para São Tomé das Letras, não encontrei nenhum lá. Eu fui louco uma época para lá, não encontrei Eu nenhum. encontrei, tá?
E aí, como é que foi a conversa? Eu encontrei. Como é que foi a conversa? Me fala, como é que foi a conversa? Isso foi... Bom, isso já dá uma outra conversa aqui, né, de ufologia, mas foi um contato imediato de terceiro grau, aconteceu no ano novo de 93 para 94, ou 92 para 93. A gente foi no grupo de teatro, até o Serjão lembra da Lídia, né? Da Lídia, ela estava junto, com certeza, né? Que ela sempre estava junto nessas. E a gente foi para acampar, passou ano novo, era um grupo de teatro, e era um grupo de teatro que a gente recebia instruções de naves extraterrestres para a gente trabalhar com cura. Então, nossas peças de teatro nós éramos canal de cura através das naves para passar para as pessoas. E era assim, era uma loucura, porque a gente lotava estádio, assim, ginásio, né? Não era estádio, era ginásio. Tipo, e um dia a gente lotou o Parque do Carmo, tinha mais de 50 mil pessoas num evento. Então era uma coisa assim grandiosa, né? E um monte de piá e de guria ali, né? E era uma coisa louca, assim, né? Tudo jovenzinho. E nesse dia a gente foi para lá para comemorar o ano, tudo. E aí a gente fez a mentalização, a meditação. Quando a gente estava nublado, veio muito perto a nave. A gente viu a luz delas, luzinha assim, atrás da nuvem. Deu baita medo, né? Um baita medo. A gente não sabia se estava tremendo de frio ou de medo, porque eu falei, agora ferrou, porque eles vão pegar a gente, né? E aí eles saíram. Aí no dia seguinte abriu o tempo e a gente viu que eles tinham pousado num lugar próximo de onde a gente estava. E a gente foi no dia seguinte olhar lá onde era, né? Para ver se tinha marca, alguma coisa. E aí a gente viu, eles voltaram e chegaram num ponto no céu que deu para ver certinho a nave, as luzes. Eles chegaram no ponto da gente olhar e falar, não, é uma nave. Em São Tomé das Letras. Margarete, eu vou confessar uma coisa aqui para você e para a nossa turma do FRUG aí. Uma das minhas maiores dúvidas existenciais é se um dia eu estiver perto de uma nave, os caras falarem, vamos te abduzir. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, mas eu posso voltar ou não? É isso. Se o cara falar, você não volta nunca mais, aí eu fico na dúvida. Se ele falar, não, a gente vai te abduzir, mas você vai poder voltar para contar a tua história, aí Deu talvez... muito medo. Deu muito medo. Deu medo mesmo, entendeu? Não passava nem o Wi-Fi, tudo tremendo. Então, mas depois já a gente estava mais corajoso. Ari, se você for abduzido, quando você voltar, você vai ter que vir de novo aqui para o Cultura Orgânica. Pode deixar que eu venho contar Ari tudo. abduzido Filler no próximo Cultura Orgânica. Isso. Volta das abduções. Mas viu, Margarete, eu comecei por brincadeira, mas bom saber que você conseguiu um contato. Eu não conheci ninguém até hoje. Quer dizer, eu conheci um cara, mas isso é uma outra história. Um dia eu conto. Agora vamos invertendo completamente a conversa. Agora, trazendo para o chão, terra, né? Dia a dia. Quando você estava falando, eu estava lembrando de guardas noturnos, trabalhadores chineses, que trabalham 9 horas por dia, 6 dias na semana. Né? 9 horas é pouco até. Trabalham no mínimo 12. Para eles não tem ciclo de nada, não tem ciclo semanal, lunar, mensal. O ciclo é trabalhar que nem um condenado. Aí eu fico pensando como é que está a energia de um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, onde, sei lá, uns 600 milhões, 700 milhões estão com essa energia. Né? Pelo menos eles não seguem o calendário gregoriano. Mas calendário acho que eles... chinês, calendário chinês, mas quem trabalha em empresa e tem negócios com o Ocidente... Então, é o que eu falei no começo, que apesar de só menos de 40% da humanidade segue o calendário gregoriano, mas por questões comerciais eles acabam seguindo.
mais os chineses e indianos, que aí a gente já tem praticamente metade da população mundial, um pouquinho menos, né, da metade, mas eles seguem os ritos naturais e eles seguem tradições. E isso é interessante. Mas você imagina o conflito, não é à toa que o Covid começou ali, né? Você imagina o conflito dos caras seguir uma tradição e, ao mesmo tempo, se submeter por uma questão de sobrevivência a questões mercantilistas. Então, é complicado, né? É complicado. Na minha visão... Falta muito ainda. Na minha visão, a China está passando por um processo que o Japão passou há 40 anos atrás, que é totalmente capitalista, né? Enfim, sim. E eles estão nessa pegada. Agora, eu só quis comentar, porque aí é um comentário oposto, né? É uma coisa do dia a dia. E vou trazer também para o meu dia a dia agora, para o meu. Eu tenho um conflito aqui em casa. Você tem marido atualmente? Tá com o marido aí disponível? Não. Não. Bom, porque eu vou te dizer uma coisa, um dos maiores... Tem várias questões aqui em casa. Uma delas é que eu não quero ter mais carro. Eu vendi meu carro e eu adoro estar livre de carro, porque eu ando a pé, aqui por perto, eu faço reunião, o pessoal sabe, eu faço reunião andando no parque aqui, da aclimação, 2, 3 vezes por semana, 2 horas segurando o celular numa boa. E quando eu preciso de carro, eu pego o Uber e metrô, etc. Né? Mas a minha mulher sempre fala que gostaria de ter carro porque dá mais liberdade, porque podemos sair. Eu falei, eu não quero mais saber de IPVA, de gasolina, de mecânico, de multa. Eu não quero mais saber de... De rodízio. De rodízio. Eu não quero mais saber. Do dia que eu me livrei do meu carro, eu me senti uns 2 toneladas mais leve a minha cabeça, né? Sim. Mas é um conflito. Por outro lado, ela me trouxe muito para o lado do orgânico, porque ela, viu, Frug, é que começou a insistir aqui em casa na questão do orgânico, orgânico. E ela segue até aquela medicina chinesa, esqueci o nome. Ayurveda? Ayurveda, essa coisa toda, ela também gosta. Bom, é por causa que na pandemia aqui a gente adotou uma linha, enfim, uma linha diferente. A gente adotou uma linha diferente aqui, não vou entrar em detalhes. Totalmente diferente. Mas, enfim, estamos vivos, estamos bem, com saúde. Mas é o que você falou, a luta é grande, porque a indústria e a mídia joga pesado numa direção. Muito pesado. Se você vai numa outra direção, você está meio que... né? Enfim, sem entrar em detalhes. Mas, então, o que eu quero te dizer é que existem uns conflitos muito doidos, né? Quando eu fui para Machu Picchu, eu nunca vou esquecer, eu falei, meu Deus, esse pessoal que fez isso aqui tinha que ter alguma sabedoria, não é possível, né? E a gente vê aquelas... Não é só Machu Picchu, é outros lugares, né? Aí você fala, cadê essa sabedoria toda? Cadê o Egito hoje? O Egito é um país... Cadê a sabedoria egípcia? Cadê a sabedoria grega? Cadê a sabedoria aqui dos incas, dos maias? Quando você falou em calendário, eu me lembrei que a última notícia que eu tive do calendário é que o mundo ia acabar em 2012. E não acabou, lembra daquela história? Acabou sim. Acabou sim. Na verdade, os maias não falaram isso, né? Só foi o final de um ciclo de 26 mil anos para iniciar outro, só isso. Então, mas para a gente que é leigo, a história que chegou para a gente é o seguinte: o mundo vai acabar, se prepara. Mas aí são as manipulações, né? As manipulações do poder, que é para colocar medo, porque o medo vende. O medo da doença, o medo vem de arma, o medo vem de remédio. É isso. Agora gostei do que você falou. Concordo com tudo isso. Bom, sem entrar em detalhes. Mas o medo foi muito estimulado. Não é nem medo, é pânico. É Exatamente. pânico. Nos últimos 3 anos, nós vivemos um pânico mundial. E olha, o que tem de gente doente... Bom, não vou nem falar, mas o que tem de gente doente por causa, entre outras coisas,
por causa desse pânico, né? Entre outras coisas. Tá, agora, eu li uma notícia hoje sobre grandes conglomerados aí de saúde, grupos de hospitalares e planos de saúde. Eles chamam de... Tem um nome técnico isso. Os planos de saúde, os hospitais estão abarrotados de gente fazendo exames, consultas, cirurgias, muito acima da média. Muito acima da média, por causa dos últimos 3 anos, né? Então, está acontecendo aí alguma coisa meio estranha nessa área. As consequências dos últimos 3 anos. Mas, enfim, Margarete, prazer em te conhecer. Gostaria de... Pois passa aí, como é que é o teu Instagram? É Margarete Souza mesmo? Sou Margarete Souza. Deixa eu escrever aqui no chat. Sou? Margarete Souza. Pronto. E se você tiver foto dos ETs que você encontrou lá, me manda, viu? Dos ETs de São Tomé. Dos ETs eu não tenho foto, porque na época não tinha nem celular, né? Eu sou dessa época, nem tinha. Mas eu tenho um vídeo das luzes da cidade de Erques, intraterrena, que fica em Capilla del Monte, na Argentina. Isso eu tenho. Isso eu filmei. Você foi aonde? Na Argentina? Onde? Não sei se vocês já ouviram falar de Trigueirinho, provavelmente vocês ouviram falar de Trigueirinho, né? E ele fala das cidades intraterrenas. Então, nós temos Mirna Jade, né, que é lá em Figueira, em Carmo de Cachoeira, em Minas Gerais. Aurora, que é ali no Uruguai. Temos o Mitristlán, que é no Lago de Titicaca. E Erques, que é uma das principais, que fica em Capilla del Monte, que fica nas montanhas de Córdoba, na Argentina. E aí eu tive a oportunidade de ir para lá, eu fiquei no Mosteiro do Trigueirinho de lá, né? Fiz um ritmo lá e foi impressionante. Que foi, inclusive, onde o Trigueirinho trocou de mônada. Foi nesse lugar que ele fez a grande transmutação dele. E é impressionante. Esse lugar eu indico, assim, de longe de vocês visitarem. É maravilhoso. Depois eu mando. Eu já estou falando que eu vou mandar tanta coisa, depois vocês têm que me lembrar, gente. Capilla del Monte é um dos centros onde a Maria Della desenvolveu o sistema Rio Aberto, que alguns de nós aqui praticamos e já há eu estou chegando quase em 40 anos que eu pratico, e Capilla del Monte foi um dos locais, a gente era, né, que faleceu recentemente, e com 90 anos, super saudável, e deixou um grande legado. Então, esse é um dos caminhos, né? Nossa, Agora, é um o lugar, Ari falou que foi em Machu Picchu, viu lá não sei o quê. Margarete, quantas vezes você foi para Machu Picchu? 6. E estou com um grupo ainda tem 3 vagas para outubro, de 11 a 19 de outubro. Ô, Margarete, eu vou te contar uma historinha rapidinha. Eu fui em 1980 e pouco. Que era bom ainda, né? Dava para andar em Machu Picchu, agora não dá mais para andar. Então, aí eu dormi, a gente pegou o trem, paramos em Águas Calientes, dormimos a noite na Águas Calientes, a janela do quarto que a gente ficava a 3 metros da linha de trem, parece que o trem ia entrar dentro do quarto da gente, né? Dormimos lá, de madrugada a gente saiu com os italianos. Só que os italianos estavam acostumados a subir nos Alpes, a caminhar, e eu, com meu preparo físico básico aqui, de subir a Avenida Paulista, tal, Peixoto Gomide, né? O máximo que eu subia era Peixoto Gomide, e os italianos subiam os Alpes. Aí eles pegaram um guia e falaram, vamos a pé lá para cima. Em vez de fazer aquela estradinha, tinha um caminho... Pela escadinha. Aí eles tinham um guia na mão e eu falei, vamos. Porra, para seguir os italianos não foi fácil. Saímos 5h30 da manhã, chegamos chegamos às 7h30, 8 horas lá em cima, estava fechado. 7 horas, sei lá, estava fechado o parque. Mas como eu estava pilhado, que aquilo era maravilhoso, eu não tomei nada, hein? Não tomei nada. Eu estava energeticamente carregado.
Aí eu cheguei lá em cima, caindo aos pedaços. Pegou umas folhinhas Aí, de coca lá, não? nada. Aí, não, depois eu tomei, mas isso é outra história. Aí a gente começou a andar ali, aí o italiano chega para mim e fala assim, Ari, vamos comigo lá em cima? Eu falei, lá em cima de onde? Aí o italiano fala, lá no Huayna Picchu, aquele outro pico que tem aqui na frente. Eu falei, mas por onde? Eu não via nenhum caminho. Ele falou, não, me segue. Bom, eu já estava tão doido que eu segui o italiano naquele pico lá em cima, que você sabe, era um caminho assim que se você olhava para baixo era uma queda de 600 metros, né? No caminho assim o italiano vira para mim e fala, Ari, você acabou de passar por uma cobra. E assim eu fui subindo, né? Eu não via mais nada, eu estava extasiado. Cheguei lá em cima e encontrei um velhinho, esse velhinho maravilhoso, um velhinho local com uma sacolinha cheia de Coca-Cola. Nunca vou esquecer isso. E ele queria vender Coca-Cola para a gente, só que esse... Não, Huayna Picchu. Lá em cima, lá em Huayna Picchu. Aí eu falei, mas por que o senhor vem aqui em cima? E ele vendia barato, porque não tinha mais ninguém lá em cima, só ele. Aí o cara era místico, mas, Margarete, o cara era místico. O negócio dele não era vender Coca-Cola, era contar uma história que tem uma cidade perdida dos Incas no meio da Amazônia. Isso ele me falou há 30, 40 anos atrás. Falou, tem uma cidade perdida dos Incas no meio da Amazônia. Eu não sei se eu... Pois é, eu não sei. Ele falou que ele conhecia. Mas, enfim, foi uma experiência assim. Eu voltei e desci. No dia seguinte, eu não conseguia ficar em pé. A gente voltou para Águas Calientes, entramos naquela água quente ali. O meu joelho assim tremia, minhas pernas tremiam. Eu voltei no trem, eu não conseguia ficar em pé. No dia seguinte, aí eu sentei no degrau do trem, virado para fora, lá quase caindo. Mas foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E um dia eu quero voltar para Machu Picchu. Eu queria dormir naquele hotel que tem lá em cima, mas era muito difícil. É um Belmonte agora, né? O Belmonte que pegou agora lá. Eu o queria mesmo ver do o nascer. Copacabana Palace, o mesmo eu queria ver o nascer do sol. Lá dentro. Eu queria ver o nascer do sol e o pôr do sol lá de cima, porque a gente não vê, né? Normalmente, só quem está lá em cima. Você já deve ter visto isso, né? O nascer e o pôr do sol. Já vi o nascer do sol e o pôr do sol. A primeira vez que eu fui foi no pôr do sol. Cheguei lá em cima, estava o pôr do sol. E o nascer do sol eu sempre subo 4 horas da manhã, né? E a gente sempre acaba vendo o sol nascer lá em cima. Então você dorme em águas calientes. Eles abrem 6 horas da manhã agora lá em cima. E você dorme em águas calientes, então? Então, das últimas vezes eu dormi em águas calientes, mas dessa vez eu estou programando para ficar no Vale Sagrado. Pega o trem cedinho, vai para lá, sobe, depois volta para o hotel para não ficar com traslado de mala, porque aí com grupo é mais complicado. Vale Sagrado, que maravilha! Parece uma paisagem, né, de outro lugar, enfim. Recomendo, pessoal, bora lá para o Peru com a gente. Que mês que você vai? Que mês que você vai? Em outubro. Tenho 3 pessoas, preciso de mais 3. Margarete, não sei se você viu. Aí é uma viagem iniciática, né? Eu não sei se você viu isso, mas saiu eu vi no UOL ontem isso, que agora tem uma linha de ônibus que faz Rio-Lima, passando por São Paulo. Rio-Lima dá 5 dias. E para em Cusco, em 3 dias e meio para em Cusco. Mas passa em Cusco primeiro para depois ir para Lima? Passa em Cusco primeiro, para depois ir para Lima. Ontem então no deve UOL entrar pela saiu aí. Bolívia. Eu vou ver se eu acho essa matéria, vou mandar para você. Não deve entrar por Saiu Bolívia, todo porque o trajeto é o caminho. que ele faz. Ele vem do Rio para São Paulo, para depois começar a subir pelo Mato Grosso. Ele passa em Campo Grande, passa em Cuiabá. Então, aí vai para Bolívia, é isso. Vai para Bolívia, não sei se ele entra na Bolívia, não. Santa Cruz de la Sierra, La Paz, desce ali para o Lago Titicaca, que é Copacabana. Aí Copacabana você vai para Puno, de Puno para Cusco. Aí sim. Esse foi o caminho que eu fiz.
Só que em vez de ir por Cochabamba, eu fui pela outra cidade que era mais alta ainda, que era 4.200, eu esqueci o nome. Enfim, mas foi fabuloso, fabuloso. Uhum. Olha, na época, sabe quanto eu paguei? Ana Orsi, você vai gostar de ouvir isso. Na época, o hotel em Cusco, que era perto da Praça Central, tinha um hotelzinho lá, um quarto enorme, cabia um monte de cama, não tinha banheiro, mas um quarto enorme. Eu me lembro que eu paguei $1. $1 a diária naquela época. Mudou muito a realidade do turismo no Peru, viu? Eles ficaram bem espertinhos. Imagina. Ficaram, Até Pessoal, gastronomia, tudo, né? ficaram. pessoal, a gente Mas está muito está bem na hora organizado o já. turismo Vamos ver agora. se alguém tem mais alguma questão aí. Se quiser trazer aí para a Margarete, que a gente já desfrutou bastante aí dessa história, mas dá para vocês sentirem quantas histórias mais essa menina pode contar para a gente, né? Sim. É Mais realmente alguma. impressionante. Eu conheço não as histórias assim vividas, não as vivências, mas sei de muitas histórias Sim. que ela, o grupo dela, tudo isso, a vida no Capão, tem Ixi, inúmeras coisas, o nascimento da filha dela, eu tive no sim, casamento dela, então sim. realmente muito impressionante tudo isso. Eu Eu vou já vivi colocar umas você 4 no. encarnações nessa vida, Pois é, pois é. no mínimo. Né? E eu que não tenho, eu tenho quase o dobro da sua idade aí e só vivi 3 encarnações até agora. Estou Maravilha. próximo de nascer na quarta, estou próximo. Sim. E, Bora, que ainda dá tempo, bora lá. então, eu vou te colocar lá no grupo também, você Tá certo. pode passar para mim, mas depois você entra lá no Uhum. grupo e de vez em quando você pode trazer alguma coisa para a gente, né? Maravilha. E, e é isso. É uma gratidão imensa aqui, né? E realmente desculpa que você aí vivendo no Sul, né? A gente acaba não estando com você Sim, no dia a dia, sim. embora eu siga bastante, ver você lá, né? No Insta, poxa, procurando gente aqui com a Margarete, aí você nunca chamou a menina, cara. Ih, eu Então, então Obrigada, muito Margarete. que obrigado, agradeço. sabe? Foi Adoro. muito lindo, para mim é emocionante, porque eu vivi bastante coisa de tudo isso. E Uhum. então vamos em frente aí nesse trabalho de levar a consciência, né? Levar o conhecimento É isso. e, e esse novo conhecimento que tem que ser mesmo por essas vias que a gente está usando, né? Para poder superar toda essa visão contrária que faz Uhum. o antagonista, que também é necessário para a gente apurar a nossa, né? Então, Exatamente. então fica com a palavra aí para a gente terminar o encontro de hoje. Então, quero agradecer por essa oportunidade. Para mim, falar sobre esse caminho é nutrição. Então, para mim, eu ficaria a noite inteira aqui. É um papo para fogueira, né? De fazer Papo fogueira para e ficar em fogueira. volta da fogueira e passa aí a noite inteira É. conversando. Nós vamos ter você lá no sítio, vamos ter você lá no sítio. Vamos acertar as datas aí, já vamos falar com Sim, a Amanda. Eu estava sentindo muita falta de a gente fazer uma sauna lá, né? bora E fazer. principalmente Bora na fazer. nossa tradição original, né? Sim, Então, sim. você como grande condutora, pilota, você sabe que o Miguel, meu neto, hoje ele está tirando o diploma de Guardião do Fogo na área da Olha só. Felicity, né? Que é o que nós temos Sim, aqui, né? Ele tem sim. sido o Guardião do Fogo original dela
mudou saiu de São Paulo, saiu daqui da região, e o Miguel está sendo preparado. Ele fez 18 anos agora e tem... Já está com 18. E já está. E tem... e tem sido o Ariano lá, está sendo cacique do fogo ali. Então, vamos juntar isso tudo aí, fazer... Bora juntar. Vai lá. Com certeza. Tá? Com certeza. Aqui tem muita gente que frequenta eventualmente o sítio, tem gente que frequenta frequentemente o sítio aqui mesmo, e espero que a gente possa estar todos nesse momento lá, tá? Maravilha. Super top. Vamos Então, obrigado, conversando. querida. Vamos em Gratidão, frente, gratidão. continuemos. Obrigado. Obrigada. Aí, Gratidão. Ivone falou. Obrigado. Boa noite. Gratidão. Incrível. Muito bom. Beijo. Até mais. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, obrigada.